Bem-vindos, amigos. Boa noite para todos vocês. Nossa conversa, como vocês sabem, é uma proposta que temos de levar até vocês algo que preencha as nossas vidas. Por que preencher as nossas vidas? Porque temos um vazio imenso, um mundo imenso, cheio de coisas negativas, em que as contradições estão em todos os lugares. É muito importante que nós saibamos que existe uma cultura superior que pode nos ajudar a conhecer melhor nós mesmos. O mais importante no mundo inteiro é o conhecimento de si mesmo. É exatamente o que nós não sabemos. Se nós nos conhecêssemos, não teríamos a dúvida em momentos em nossas vidas do que devemos ou não fazer, devemos ou não realizar e como devemos nos comportar no mundo inteiro, nas viagens, nos negócios, nas amizades, na família. Tudo isso é uma interrogação que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, eu, quando era radialista, fazer rádio, eu fiz durante 30 anos rádio. Nós tivemos a Rádio Clube com Mandelita, Eduardo Piero Campos. Todas as pessoas da alta sociedade, da comunicação, não podem ter esquecido o nome de Mandelita Eduardo Campos. Primeiro, nós sabemos que a memória do brasileiro esquece rapidamente de tudo. Mas aqui na nossa cidade, nós temos o dever de lembrar as pessoas que foram importantes no mundo da nossa vida material. E o Dr. Mandelita foi muito importante na comunicação do rádio, jornal e televisão. Em todos esses setores, ele atuou com muito brilhantismo. Primeiro, ele falava divinamente bem. Era um homem alegre, saudável e muito gentil. E tudo isso, no mundo atual, é muito difícil. As qualidades que devemos primar por elas é exatamente nos conhecermos melhor e saber prestigiar aqueles que um dia conviveram com todos nós, de uma forma presente ou de uma forma ausente, porque aqueles que não conviviam com ele conviveram através do rádio, do jornal, da TV, e tudo isso é muito importante. Bem, esse conhecimento me deu a oportunidade de conhecer na Serra Rádio Clube alguém que me mandou uma correspondência sobre o livro Universo em Desencanto. Para que nós tenhamos uma oportunidade, eu gostaria de dizer a vocês o quanto é importante conhecermos coisas diferentes. Esse conhecimento, através da leitura dele, eu aprendi muita coisa que nos ensina, chama-se a cultura do raciocínio superior, o universo em desencanto. Essa palavra, universo em desencanto. O universo em desencanto é o desencanto de tudo de ruim que nós temos como ótimo, porque não conhecemos. Quando nós conhecemos, nós nos desencantamos, porque passamos a ver a verdade com olhos diferentes. É como uma pessoa que você tem muito amor, muito carinho, não é nem o amor individual, é o amor público, o amor universal, o amor amigo, a amizade, que é um tipo de amor que se adastra e teste e pelo mundo inteiro. É o amor às pessoas diferentes, em lugares diferentes, que nos mostram ambientes e nos dão conhecimentos diferentes. Aí então, quando você passa a conhecer a si mesmo e o que você tem de respeito universal, é muito importante.
Esse conhecimento, ele não é conhecimento da matéria, do intelecto, não. É alguém especial que veio ao mundo e trouxe para nós, do seu raciocínio superior, que não é o intelecto, trouxe este conhecimento que, ao estudá-lo, ao ler com frequência e procurando acompanhar a pontuação. Vocês sabem que a pontuação é indispensável em qualquer leitura que você faça. Nós estamos falando exatamente do conhecer alguma coisa que nos ajude. E nós passamos a conhecer esse conhecimento superior, que traz até nós uma informação inteligente, sábia, e que nós podemos tirar aproveito de toda essa leitura. É uma linguagem pura, limpa, perfeita. Limpa, perfeita por quê? Porque não existe palavras difíceis. Não. É uma coisa, algo simples, que é repetitivo, exatamente para trazer até nós o conhecer, do repetir tudo aquilo que lemos. Nossa vida é feita de repetições. Para que vocês tenham uma ideia, é muito importante sabermos aquilo que lemos, que vemos, que aprendemos e devemos botar em prática tudo de bom que nos chega às mãos. Esse conhecimento vem exatamente da origem da humanidade. A origem da humanidade veio da parte divina, do saber divino, da criação divina, do verdadeiro Deus para nós, a vida da matéria. Certo? Não tem nada a ver com a antropologia. Isso aqui é a descida de um mundo puro, perfeito, para um mundo impuro e imperfeito, que é a matéria. Porque na matéria tudo tem começo, meio e fim. Tanto os relacionamentos, como na nossa vida, como tudo que existe no mundo inteiro, e que engloba o universo e toda a humanidade. Certo? Então é importante que nós possamos conhecer alguma coisa que nos ajude. Aí você me pergunta, e quais são os benefícios dessa energia, que chamamos-se energia racional, porque vem o raciocínio superior e o racional superior. Racional superior só pode ser o verdadeiro Deus. Eu aqui não sou superior, nem você, nem ninguém. Por quê? Porque nós nascemos, crescemos, vivemos, florescemos, envelhecemos e morremos. Se a vida nos pertencesse, nós não morríamos, não é verdade? Viveríamos eternamente. Então é importante que nós saibamos conhecer e distinguir tudo aquilo que fazemos. É muito importante isso. Bem, então, eu divulgo a vocês, eu sou artista, não tenho interesse em aparecer em questão de moda, beleza, nada disso. Eu sou apenas uma comunicadora que me dediquei a divulgar algo que pode me ajudar a mim, a você, a todos, certo? Tudo tem uma história e o seu valor. Esse conhecimento, nós recebemos a energia desse conhecimento pela uma glândula bem pequenininha que temos e que nós a possuímos e está no istmo do nosso mesencéfalo, mesencéfalo, no meio do nosso cérebro. Esta glândula recebe a energia contida da leitura e harmoniosamente ela dá a todo o nosso organismo, espalha por todo o nosso organismo de uma maneira generosa para que nós possamos colher benefícios dessa energia. Vocês sabem que todo lugar que vamos, toda comida que comemos, roupa que vestimos, relacionamento que temos, sexo que fazemos,
leitura, estudo, lugares, diversão tem uma energia boa ou má. E essa energia, você se identificando com ela, terá bons proveitos. Por quê? Porque ela traz para você uma parte pura, limpa, perfeita, mexendo com todo o seu metabolismo orgânico, inclusive com seus egos, procurando amenizar, certo? De uma maneira generosa e rica, o egoísmo, o ciúme, a inveja, o desfeito, a competição e a falta de confiança que você possa ter em alguma coisa ou pessoa, alguma coisa que você faz ou pessoa que você conhece. Então, é muito importante essa divulgação. Não tem nada a ver com autoajuda, nem religião, nem doutrina, nem seita, nem filosofia. Você pode ser um ateu, uma ateia, pode ser a religião que você quiser. Essa energia funciona mesmo. Esse é o propósito desse conhecimento, trazer até nós uma paz, uma confiança, uma descoberta de nós mesmos para vivermos bem melhor no mundo inteiro e com quem convivemos, tá bom? Eu acho que eu expliquei de uma maneira bem saudável, bem simples, que a vida é feita. Quanto mais simples você vive melhor. Quando eu digo simples, não é para deixar de você ter conforto, viajar, passear, se vestir bem. Não, não é nada disso. Você pode ser poderosa, rica, bonita, perfeita, mas a humildade é uma coisa muito importante que está dentro de cada um de nós. E nos conhecermos nos dá uma posição de falar menos da vida alheia, não comentar tanto sobre os outros, não julgar sem necessidade, certo? Diminui essas coisas negativas que nos acompanham no nosso dia a dia, certo? Bem, se você tiver interesse de ganhar um desses livros, eu tenho para doação 2 ou 3 livros. Você ligando aqui, tem um site da TV, o Ayrton está sempre aqui, ou se quiser de verdade ler, conhecer, saber, pode ser a religião que for, Deus é um só, isso aqui não tem nada a ver de induzir você a religiões, não. E também essa leitura não é milagreira, não pense que faz milagres, não. Ela ensina você a se conhecer melhor, como nós aprendemos muita coisa com os especialistas em cada coisa que eles fazem, não é verdade? Bem, se você tiver interesse, na telinha tem um site, ligue para cá, o Ayrton marque com o horário que ele esteja na TV e pode mostrar o livro. Isso se você tiver interesse de ter. Se não tiver, não tem problema. Livre e espontânea vontade é um direito nosso. Livre-arbítrio, arbítrio é um direito nosso. Só quem nos dá essa liberdade é o verdadeiro Deus. Ninguém manda em ninguém. Aparentemente parece que manda, mas verdadeiramente quem manda é o Deus e a mãe natureza. Quem é que pode, com a força, com a grandeza da mãe natureza? Ninguém. E nós não podemos viver sem ela. Ela nos dá o ar, água, oxigênio, o alimento que vem da terra, a vida, material, tudo isso é dado pela natureza. Só ela pode mandar e mudar todo o sistema global da vida, da matéria, em todas as riquezas e poder do universo, certo? Só a natureza, ninguém pode com a natureza, tá bom? Bem,
Eu espero que vocês gostem. Daqui a pouco nós voltamos conversando com os convidados, tá bom? Tá certo? E aí continuamos a conversar melhor. Fico feliz de vocês terem podido me ouvir. Nossa conversa é um programa de produção independente que chega em vários países do mundo, não só pela internet, mas por pessoas que estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no México, e gostam de cessar no horário em que nós estamos conversando com vocês. Espero que vocês leiam bastante. Podem ler, podem ver também no YouTube. A isso deve estar pondo no YouTube, é isso. Só tem os antigos ou entrou alguma coisa nova? Tem os novos. Entrou? Tem muitos programas antigos, mas ele também está colocando coisas novas, tá bom? No YouTube, você acessa da seguinte forma: programa, na frente você põe programa Nossa Conversa. Na TV, mais é Canal 15, TV Mais, Multiplay, segunda, quarta, sexta, de 19 às 20 horas. Às vezes, não começa exatamente às 19. Tem um pequeno atraso, como diziam os usuários, 11h30. Nunca começava no horário exato, tá bom? Espero encontrá-los breve, tá bom? Aqui. Então, boa noite, daqui a pouco voltamos. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, nós fizemos um pequeno intervalo entre a abertura e os convidados. Eu costumo chamar de apoio cultural. Apoio cultural por quê? Porque nós não somos artistas, não temos interesse na mídia no sentido de aparecer, a não ser levar para vocês algo que ajude a viver melhor. E nós divulgamos o conhecimento, e vocês sabem qual é, e trazemos pessoas importantes, cada qual na sua área, falando daquilo que podem falar, ensinar vocês a aprenderem e entenderem e usarem no dia a dia todo o conhecimento que é dado pelos nossos convidados. Hoje temos o prazer de receber uma mulher inteligente, jovem, que não me disse seu nome na íntegra. Como é que você é conhecida? Olá, boa noite. Como é seu nome? Luzia Hipólito. Luzia Hipólito. Vamos já conversar, bem, Luzia. A Luzia é uma pedagoga, professora de matemática, formada pelo UES e pela UFC. Então, é muito importante. Hoje, ela não exerce mais a pedagogia, mas ela é uma pessoa importante na área dela, no que ela faz.
é convidada do Mariano da Assunção, que vieram prestigiar a nossa conversa e a vocês. Quem enriquece com as informações somos todos nós. Antes de conversar com a Luzia, eu gostaria de dizer algo muito importante a você. Tenha sempre a perspicácia de estar em algum lugar, mas com humildade. Seja você uma mulher importante, um homem rico de poder, tudo isso é um direito que temos. O que não temos é o direito de querermos sermos donos da vida. Não somos. Se fôssemos, nós não morríamos. Íamos viver facilmente, né? E a outra coisa, tarde bem a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, não faz mal a ninguém. Ser gentil é uma maneira de viver bem no mundo que você está. Bem, agora é a Luzia. Depois nós ficamos à vontade, Luzia. Boa noite, Maria Amélia. Obrigado. Boa noite aos telespectadores aqui. É uma honra estar. Muito obrigada pelo convite. É um convite ótimo. Adoro as mulheres inteligentes, pedagogas, nossa amiga Suzana, a minha filha, você, são mulheres que se destacam no meio que vive ensinando, né? Eu sou professora, né, de formação, sou professora de matemática, formei aqui na Universidade Estadual e na Universidade Federal do Ceará. Venho de uma origem muito simples. Todo brasileiro quase vem da origem simples. Venho aqui do Pirambu, na verdade, né? Essa é a minha origem. Eu venho do Pirambu, que é um bairro bem pobre, que você conhece, aqui na cidade de Fortaleza. Lembrando que Fortaleza está localizada aqui no Nordeste, enfim. E o Pirambu é a segunda maior favela da América Latina, né? Assim, perdendo apenas para Rocinha. Então, chegar onde a gente conseguiu chegar hoje e ajudar outros colegas professores é algo que muito me deixa feliz, porque talvez eu nem acreditasse nisso, né, há alguns anos atrás. É meio difícil. É difícil. Mas é verdade. Venceu, e hoje em dia, no Pirambu, nós sabemos que tem uma favela, mas lá tem pessoas de valor. Muitas pessoas de valor. Perto da Marinha. Muitas, né? Exatamente. Tem muita coisa boa ali. O Brasil acaba sendo um país em que a gente ainda tem a população assim, muito necessitada. Exatamente. E essas pessoas têm que morar em algum lugar. Exatamente. Certo? Pirambu é um lugar. É um lugar. Mas existem muitos outros lugares dentro da própria... Na Aldeota mesmo temos pequenas favelas que já foram grandes favelas. E um perto bom lugar. Ali do Campo do América, perto do Santa Cecília. Exatamente. Aqui. Tudo isso é verdade. Verdade. E o Pirambu ainda tem a praia bem pertinho. Exatamente. Tem um mar, né? Linda. Eu acordava de frente para o mar todos os dias. Olha que privilégio, né, gente? É um privilégio. E aí, eu sou professora e vinha fazendo meu trabalho como professora, mas há mais ou menos, em 2012, eu comecei a me posicionar, não mais apenas como professora de sala de aula. Eu passei a me posicionar como professora, mas eu fazia atividades educacionais para além da sala de aula. Eu não sabia, na época, como era fazer essas atividades, ou eu fui meio que empurrada e fui fazendo. E dessa forma, eu comecei a ser melhor remunerada, né? Porque a hora aula, a hora em si, ela é limitada. Quando a gente recebe por hora, isso causa uma certa limitação, porque o dia é limitado. E quando você fala de hora aula, aí é que isso é barato mesmo. Quando você começa a fazer atividades educacionais... Nenhuma mulher inteligente, sábia, quer ficar ensinando em sala de aula. Nenhuma. Somente, pelo menos somente, né? A sala de aula, ela na verdade... Ela é ótima. Ela é ótima, mas ela... Mas
ela é limitada dos ganhos. Perfeito. Ela é limitada e você disse uma coisa perfeita. E não apenas pela questão financeira. O próprio quadrado da sala de aula, as paredes, elas são limitantes. Então, assim, e aí eu comecei a entender que eu precisava aprender a vender não apenas a minha hora-aula, mas o meu conhecimento. E que isso tinha mais valor, a venda de conhecimento. E eu fui me posicionando dentro do mercado. E a minha vida estava muito boa, eu cheguei onde eu nem acreditava que de repente eu chegaria, já estava em Brasília, sendo consultora dos órgãos educacionais, fazendo uma série de trabalhos. E aí chega 2020, o famoso 2020, ano de pandemia. E a pandemia muda a minha história. Né? Para melhor. Assim, para melhor, porque eu me torno uma pessoa melhor. Uma pessoa que agora não olha mais para si, mas que de algum modo vai conseguir, né, olhar para outros colegas. Em 2020, muitas escolas fecharam. E quando as escolas fecharam, muitos professores ficaram desempregados. E eu estava trabalhando e não paravam de vir atividades, porque eu sabia fazer atividades educacionais para além da sala de aula. Então, eu ganhava dinheiro, por exemplo, elaborando questões de prova, eu ganhava dinheiro escrevendo material didático, fazendo palestras, eu ganhava dinheiro na época discutindo com executivos, porque o mercado brasileiro educacional é o que mais movimenta dinheiro, recurso. Também acho. Ele movimenta... Tem que saber usar, né? Exatamente, ele movimenta muito recurso. E aí, dentro dessa movimentação de recursos, existia alguns colegas que eram empresários, grandes empreendedores, em que queriam saber se entravam ou não nesse mercado. E muitas vezes eu era consultada para discutir com grandes investidores, para que eles pudessem decidir se tomavam ou não a decisão de investir dentro de um cenário educacional. Então, eu já fazia isso por conta própria. Eu era funcionária pública, né? Então já tinha um salário. Meu esposo também funcionário público, também já tinha um bom salário. Então a vida estava ótima pra gente, estava tudo dando certo. Mas uma frase, né, muda a minha percepção ali em 2020. Foi quando, na escola da minha filha, eu percebi que a mesma professora, ela estava dando 5 aulas. É muita coisa. E gravadas e repetindo essas aulas para todas as turmas. E aí eu perguntei a ela, mas querida, você está ganhando por todas as aulas, né? Aí ela disse sim. Não, Luzia, não estou, porque na verdade eu só gravo uma aula. Ela não entendeu que essa reprodução do conhecimento dela tinha valor. E ela podia e deveria receber por isso. Né? Ela achava assim, eu só dou uma aula, a aula é gravada, então eu não preciso fazer outra coisa. E quando eu vi isso... Mas é falta de honestidade da escola não deixar os professores reconhecerem isso. Mas é todo mundo que é assim, não. E aí... Pessoa bem formada ganha. Exatamente. Ganha mesmo. E aí eu disse o seguinte, gente, as pessoas precisam entender que o professor, que a sala de aula, ela é a autoria do professor. Então isso precisa ser dito. Era 2020, tudo que eu tinha, pandemia, tudo fechado. Tudo que eu tinha era uma camiseta, uma impressora 3D. Eu escrevi numa camiseta, sou professor, sou autor. E comecei a fazer live. Se você é professor, você é autor, você pode receber por isso. Sua autoria precisa ser respeitada. E a primeira coisa era fazer live, sem saber o que estava fazendo. Depois eu pensei, poxa, ao mesmo tempo que tem tantos colegas professores desempregados, eu não paro de receber propostas de atividades. Por que não ensinar esses professores aquilo que eu sei fazer? E aí, eu tenho um filho que é do marketing, e ele disse assim,
você deveria trazer isso para o marketing ensinando em forma de um curso. Eu resolvi fazer um curso, mas eu nunca quis fazer só um curso. Eu achava um curso muito pouco. E apesar de eu saber que valia, né, mas eu achava que vender um curso era muito pouco para o professor. Eu queria, no fundo, criar o que a gente chamava de uma comunidade. Eu queria que todos os colegas professores que tivessem conhecimento, eles pudessem vender o seu conhecimento dentro dessa comunidade. E aí a gente cria uma comunidade chamada Comunidade Professor Autor. O objetivo dessa comunidade é se posicionar em atividades educacionais para além da sala de aula, aprendendo a vender o seu conhecimento e não mais apenas sua hora. E, aliás, você deveria... Isso é exemplo para muitos professores. Verdade. Negócio de uma hora aula. Uma hora aula não é nada. Não é R$15, isso, 15 não é reais numa hora. De jeito nenhum. Isso é um absurdo. A pessoa né? tem que reivindicar direitos, tem que ser inteligente, sábio e em cima. Eu acho que a imprensa, na minha ótica, deveria toda a imprensa divulgar isso. Eu também acho. E por isso que eu estou muito feliz. Eu diria muito a minha filha, Meg, essas coisas que ocorrem nos colégios deveriam ir por rádio, jornal. Não, mas quem governo, Meg, joga na comunicação e saber qual é o colégio que realmente paga bem. Daí o professor faz o que quer. Verdade. E outra coisa, tem coordenadoras que estão péssimas. Não tem a menor, não sabe nem o que é coordenar nada. É verdade. Quem vive com pessoas como você, inteligente, sabe que as coordenadoras de determinadas escolas deixam tudo desorganizado. A gestão, de um modo geral, às vezes a pessoa assume um cargo de gestão e aí ela acha que é melhor do que todos. E tem mais um defeito. Geralmente, as coordenadoras tratam a mãe dos alunos com bajulações. Principalmente na iniciativa privada. Exatamente, na iniciativa privada. O aluno, ele deixa de ser um aluno e passa a ser um cliente, né? E assim, esse clientelismo dentro da educação, a gente discute muito sobre isso. Nas escolas privadas, isso é muito usado. É verdade. Quando que os professores têm que ser enaltecidos pelo dono das escolas. Verdade. Sabe o que é isso também? Sabe o que é, Lucia? Muitos dos donos das escolas não sabem como determinadas coordenadoras tratam os professores. É verdade. Não tratam bem. Não tem muita ética, não admite pessoa muito inteligente, né? Porque elas não são. Exatamente. E a pressão no professor é muito grande. Eu costumo dizer que o professor, ele é o único profissional que atende mais de um sujeito ao mesmo tempo. Preste atenção, se eu vou no supermercado, a caixa de supermercado ela atende um por vez. O médico atende um por vez. O professor não. Ele está dentro de uma sala de aula com 30 alunos, com formas de aprendizagem diferentes, com características diferentes, com personalidades distintas, e ele tem que atender e gerar uma metodologia para esses 30 sujeitos ali em 50 minutos. Se isso fosse, mas isso é feito uma vez na vida, mas não, ele faz isso 10 vezes por dia durante 25, 30, 35, 40 anos. Gente, isso é extremamente desgastante para o professor. Por isso que a gente vinha nessa defesa de, professor, você quer aumentar seus valores, né, seu rendimento financeiro, então faça atividades
na sala de aula, mas use as outras horas para fazer atividades para além da sala de aula, porque você é menos estressante, é menos desgastante e você consegue se posicionar. E ganhar melhor. E ganhar melhor. Não adianta essa de prestar dinheiro, a pessoa não deve ser escravo do dinheiro, mas ninguém vive sem dinheiro. Eu não aceito isso. Verdade. Se você não tiver um dinheiro X para pagar alguma coisa, você não pode. Nós somos mais de 2 milhões, na verdade a gente tem 2,3 milhões de professores no Brasil, impactando diretamente 50 milhões de crianças, estou falando da educação básica. Só da educação básica. Então é um público muito grande. Boa parte desse público jamais viajou de avião. Você entende o que é isso? Entendo. Não conhecem a praia. Eles não conhecem. Assim, coisas que todo mundo deveria fazer, sabe? Assim, coisas simples e que todo mundo precisava fazer. E, em contrapartida, estão sempre lotados, se lotando cada vez mais de carga horária, trabalhando e com baixíssimo reconhecimento. E tem mais uma coisa. Além do baixíssimo conhecimento, o povo é analfabeto. Sabe nada de nada. O professor, ele é muito pouco reconhecido. Muito pouco. Mas um dia, que não deve estar muito longe, vai chegar a educação no ápice. Vai. Porque ninguém vive sem educação. Essa é minha crença. Essa é minha crença. E aí, Amélia, quando a gente desenhou a comunidade a princípio era um espaço de formação para o professor. Hoje não é mais. Hoje ampliou. Aí, como assim ela amplia? Porque o mercado editorial, ele começou a entender que nós tínhamos profissionais capacitados para entregar esses profissionais para o mercado editorial. E aí é que vem. A princípio, a gente montou um curso para aperfeiçoar o professor para que ele conseguisse estar nesses lugares. O mercado veio para a gente. Então, todas as editoras, todo o mercado editorial que passar aí na cabeça dos telespectadores, na sua, tudo que você estudou, todo esse mercado passou a contratar os professores que eram formados conosco. E todos os nossos professores passaram a ser professores autores, e eu costumo dizer uma frase que me deixa muito arrepiada, passaram a levar o chão da sala de aula deles para o mundo. Porque quando eu escrevo um material didático, e esse material didático, esse livro, esse material, ele vai para milhares de alunos, eu estou levando o chão da minha sala de aula para o mundo. Então, assim, nem sempre o professor precisa vir para a internet para ser conhecido. Não precisa. Não precisa. Ele pode fazer isso escrevendo um material, ele pode fazer isso escrevendo uma questão. E aí, a comunidade professor-autor fica como célula de meio. Ao mesmo tempo que ela forma com cursos de altíssima qualidade, ao mesmo tempo que ela forma, ela insere esses profissionais na prática. E aí a gente vê hoje, nós temos professores em todos os lugares que você imaginar desse país. Eu tenho professores, autores em Irauçuba do Ceará, em que jamais conseguiriam, por exemplo, escrever um livro. Eu tenho professores Itatiaia. É outro nome. Como é o nome? Eu esqueci o nome. Itapajé. Não, aquele Robert da Amazonas, Itacoatiara. Eu tenho professores em Itacoatiara, lá em Amazonas. Entendeu? Assim, então eu tenho professores em todos os lugares do país que vocês imaginarem. E esses professores agora levando o chão da sala de aula para o mundo, contribuindo com a educação. Então é assim que se desenha a comunidade professor-autor. Né? E aí a gente escrevendo material para todas essas editoras. E tem que escrever. E outra coisa, é muito bom que esses
inscrevem se dirigem às escolas particulares, que são pessoas ricas, que têm muitos empreendimentos, que devem saber o que se passa nas suas escolas. Com certeza. Destruir é botar uma espécie de como se diz, tem muito na política, em todo canto, espião, para saber como se comportam uma pessoa superior ao professor, que são as coordenadoras, que não têm capacidade de coordenar nada. O dono das escolas precisa saber. Muitos deles, nem tomam conhecimento. Sabe por quê? O egoísmo é tão grande que elas não deixam passar nada para o dono. Ficam fazendo propaganda, colégio A, colégio B, faz isso, ganha filho, primeiro lugar, no ensino, no ITA, não sei o quê. Mas o dono da escola não toma conhecimento do que realmente os professores passam. Isso tem gerado, por exemplo, um colapso de professores. Eu vou dar um exemplo. Os professores que estão dentro da comunidade professor-autor, os professores nossos, quem era da iniciativa privada, não está mais querendo ser professor da iniciativa privada. Ninguém quer. Porque eles se capacitaram, são capacitados e eles não querem mais estar na iniciativa privada. Então, assim, acaba que a iniciativa, o público ainda continua, eles ainda permanecem por conta do serviço público, do concurso público, da estabilidade. Mas a iniciativa privada, eu tenho inúmeros casos de professores da iniciativa privada que entraram dentro da comunidade professor-autor, começaram a vender os conhecimentos, a fazer um trabalho diferenciado e não ficaram mais em sala de aula. Ou seja, a iniciativa privada tem perdido bons professores por essas situações. E tem coisas. Às vezes a pessoa não sai de repente porque tem outros objetivos em outros lugares que a pessoa você fez, está aguardando e aproveitando as oportunidades que aparecem. Porque algumas escolas... E eles vão perdendo os professores. Algumas escolas... tem uma pesquisa que fala de um colapso de professores. E já está havendo. Em 2040, a gente vai ter um colapso de professores. 2040, a gente está aí. Está bem pertinho. Está bem pertinho. E a gente vai ter um colapso de professores. Por quê? Porque ninguém quer ter mais. Não quer mais. Não quer ninguém porque quer as mais. Pessoas enxergam o ser professor como alguém que está dentro da sala de aula, ganhando pouco, vendendo hora, e às vezes ainda sendo maltratado por coordenação, gestão. Na escola alunos mal educados. Na escola privada são a gestão, de um modo geral. Quando você vai para a escola pública, é o governo, de um modo geral. O que alguns políticos falam dos professores, assim, é inadmissível também, algumas coisas que a gente escuta, né? Exatamente. Mas sabe, Luzia, você devia fazer palestras aqui para os professores das escolas públicas e privadas, principalmente, para o dono das escolas. Cada professor tem uma coordenação, né? Não só uma, tem 2, 3, 4. Então, não são inteligentes. Não sabem coordenar nada, certo? Nem se dirigir a um professor, eles sabem. São covardes, medrosos, querem ganhar sem saber nada. E assim, dentro dessa mesma perspectiva que você está falando, a gente começou a pensar. E aí a comunidade professor-autor cresce muito, para eu falar um pouco sobre o que você diz. Ela cresce muito, a CPA, né, CPA que a gente chama, né, a sigla, e a gente começa a se inserir no mercado editorial, só que a gente entende que
não é possível modificar o sistema, porque Isso. as coisas vêm muito, as coisas vêm muito redondinhas. Certo. E a gente entende, é outra frase que a gente defende, que só se muda um sistema dentro dele. Quer mudar? Vai para dentro dele. E aí a gente cria uma editora própria. Hoje nós temos uma editora própria da comunidade Professor Autor, Certo. saindo aí com muitos livros próprios, e a gente vai ser uma das maiores Como é que editoras se desse entra país. nessa comunidade? Ah, Quero saber, eu tenho interesse. a gente tem as portas, né? Nós temos alguns cursos, nós já temos pós-graduações, formação de professores de forma bem robusta, estamos no processo de credenciamento para virar uma instituição de ensino superior, uma universidade, uma faculdade. Nós estamos nesse processo de credenciamento para que esses professores tenham essa qualificação, só que agora num espaço voltado exclusivamente para os professores desse país. E aí, quando você fala sobre a coordenação e a gestão da iniciativa privada, o que acontece muitas vezes, e assim, eu vou te falar com experiência, eu faço alguns trabalhos com iniciativa privada, de palestra mesmo, de formação, acontece algumas fragilidades, e quando a pessoa ela tem uma certa fragilidade, o que ela pode fazer é esconder o outro. Porque se ela deixar que aquela professora apareça e que o trabalho daquela professora apareça, gente, aí ela fica, né, sobre um olhar assim, em que as pessoas vão ver as fragilidades dela. Então, uma forma que alguns colegas encontram, infelizmente, gente, não façam isso. Uma forma que alguns colegas encontram é exatamente assim, fazer com que o colega professor se sinta cada vez mais fragmentado. 71% dos professores do Brasil, eu gosto de dados, tu tá vendo, né? É verdade. 71% dos professores do Brasil estão com algum problema psicológico. Então, 71% dos professores estão. E esses problemas são causados pelo quê? Má condições de estrutura, falta de trato da gestão. Quando eu era gestora, eu dizia assim, olha, o meu professor, o café precisa chegar antes dele chegar. O banheiro do professor precisa ser limpo. Sabe, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença no professor. Porque eu entrar no banheiro sujo, eu entrar no banheiro que não tem papel higiênico... Gente, eu chegar cansado, querer tomar um cafezinho, porque a gente sabe que a cafeína dá aquele ânimo. Exato mesmo. E eu não tenho café, entendeu? Porque não veio a coordenadora, a diretora, a coordenadora em especial, tá? Ela tem obrigação de organizar, essas situações, sabe? A sala dos professores precisa ser limpa, a sala dos professores precisa ser um ambiente confortável, o café do professor precisa estar na hora, se o professor tem um intervalo de 20 minutos, o café precisa estar antes dos 20 minutos, a xícara tem que estar limpa. Você entende? São coisas simples, mas que vão fazendo toda a diferença na vida desse professor. No seu site, nos seus contatos, eu vou passar para frente para algumas professoras que eu conheço. Obrigada. Que são pessoas de nível, que não só ganham como professores. Para poder, eu já sugeri isso aí mesmo a algumas pessoas. Vá para a imprensa, dê um nome, não tenha medo. Medo de quê? Um país desse, ninguém pode ter mais medo de nada. De nada. Né? E aí deixa eu te falar o que a gente está fazendo, que agora é uma grande inovação. Certo. Depois da comunidade... No seu site vai ter tudo. Vou te falar, né? Vou. Depois da comunidade Professor Autor, a gente veio aqui para Fortaleza, nós somos de Brasília, viemos para Fortaleza. Para montar o esquema. Para montar um outro membro, porque a comunidade Professor Autor, ela trabalha com a formação e com a edição de material, com a escrita de material, com toda essa parte. Nós já movimentamos milhões de reais que nós pagamos aos professores que estão conosco.
né? Assim, valores assim, bem significativos que certamente não iriam para esses professores. Aí nós decidimos criar, nós entendemos que era necessário criar, foi um chamado, nós não somos os gênios aqui de forma alguma. De repente. De repente mesmo, tem nome, né? Como eu sou uma pessoa religiosa, tem um nome. Mas olha, nós criamos um espaço, anota esse nome, Espaço do Professor Autor, o EPA. Espaço do Professor Autor. É um espaço, a primeira sede deles está localizada aqui na Aldeota, é um espaço para receber professores e para fazer network, porque nós precisamos ser mais fortes. Se você pegar um palitinho de dente, você quebra. Se você juntar 2, você quebra. Se você juntar 3, você quebra. Se você juntar 10, você vai ter mais trabalho para quebrar, sabe? E aí... vai juntando, juntando. Esse espaço é um espaço para receber professores, aqui localizado na Aldeota, número 300, loja 211. É um espaço onde a gente tem todas as ferramentas para um professor chegar e conseguir efetuar o seu trabalho. Por exemplo, nós temos um estúdio, o professor precisa gravar uma aula, quer fazer uma live, quer fazer um podcast, a gente tem um estúdio. Nós temos um coworking, um lugar para ele estudar, com internet de alta qualidade. Nós temos computadores, café, nós temos cadeiras de massagem, colchonetes para ele descansar. Às vezes ele está numa passagem de uma escola para outra, ele precisa dar uma descansada. Nós temos geladeira, micro-ondas, quer deixar ali. Nós temos formações, uma vez por mês nós temos formação e atividade artística. E nós temos também um cafezinho, uma biblioteca. E todo esse espaço, que esse é o primeiro, mas vai ter um em cada capital do país. Anota. Certo, é bom. Todo esse espaço é gratuito para o professor. Todo esse espaço. Nós somos iniciativa privada, uma empresa que começou em 2020, mas que hoje, 3 anos depois, né, todo esse espaço nós estamos oferecendo ao professor de forma gratuita. A nossa ideia é fazer uma grande rede de professores. E além disso, além do que a gente oferece lá, a gente fechou parceria com as lojas do shopping. Eu cheguei para os parceiros do shopping e disse, olha, eu tenho 17 mil professores só em Fortaleza. Se o professor chegar lá em cima e quiser fazer o cabelo, tu me dá quantos por cento de desconto para ele? Luzia, eu dou 10% na escova, eu dou tantos por cento em outra. Certo? Assim, aí fomos na farmácia, no pet shop, na joalheria, no restaurante, fomos em todos os lugares. Então, o professor que precise consertar o computador, por exemplo, ele vai lá na nossa loja, pega um voucher, recebe o voucher, vai lá na loja parceira que a gente fez e conserta o computador. Tudo isso é um oferecimento da comunidade professor-autor. Para dar um apoio. Para dar um apoio e fortalecer essa categoria. E fortalecer essa categoria. E a inauguração desse espaço... vai ser quanto? Amanhã, né, a inauguração, mas o espaço vai estar aberto todos os dias. Não, lá vai funcionar. De 10 da manhã às 20 da noite, na verdade de 9 da manhã às 20 da noite, com todo esse apoio ao professor. Os dias? Todos os dias. Segunda a sexta? De segunda a sábado. De segunda a sábado. É. Então, qualquer necessidade que o professor tenha. Porque existem professores que ele não pode dispor da semana, certo? Do horário de dar aulas, senão perde dinheiro, certo? Então, o sábado ele pode ir lá, dele. Ele pode ir lá. E professor nenhum deve fazer curso nenhum, de graça para colégio nenhum. Perfeito. Tem que ser remunerado. Se você dá aulas e é convidado para o dia de sábado fazer um trabalho, tem que pagar. Perfeito. Eu costumo dizer... Quem não buscar isso está errado. Está errado. Por isso é que eu tenho que ser bem informada. Né? Por isso que um programa como esse, ele é tão importante. É muito. Porque muitos colegas que entram dentro da comunidade professor-autor,
eles já chegam e dizem assim: Luzia, eu não imaginava que tudo isso era possível. Ou seja, eu não imaginava que eu, morando aqui em, sei lá, em Barnabé, eu não imaginava que eu podia escrever um livro didático. E pode. E pode. Eu não imaginava que eu podia dar uma palestra e ser remunerado. A gente mandou umas professoras esses dias lá para a região norte. Elas passaram um dia, elas pegaram avião, depois pegaram aqueles barcos, barco, e chegaram na cidade. Esqueci o nome da cidade agora, porque quem faz toda a movimentação é o Robert. Canaã do Carajás. Canaã dos Carajás. Então, na cidade bonito, de Canaã dos Carajás, elas foram, deram palestra, aí chegaram lá. Mesmo sendo numa cidade pequena, foram super bem recebidas. Ficaram em hotel, no melhor hotel da cidade, comeram bem e no final foram bem remuneradas. Aí elas ligaram para mim e disseram: Luzia, eu nem acreditei, que eu toda arrepiada, que eu estava recebendo esse dinheiro. Então, assim, gente, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. A gente precisa, mas isso é a categoria. Tem que divulgar. Por isso que a gente achou importante criar esse espaço, porque esse espaço, lá a gente vai ter a oportunidade de conscientizar. A pessoa vai ao vivo. Exatamente. Ver. Sente, participa. Perfeito, porque o online é muito bom. Mas o offline, estar aqui com você, ouvir você. O online são para ocasiões especiais. Bem o seu contato, bem claro. Eu quero todos eles, viu, Ayrton? Para levar para minha casa, para minha filha, que é uma pessoa altamente competente, inteligente, e que faz assim como você está dizendo. Gente. Falta só descobrir a origem desse trabalho. Ela vai conseguir também. Consegue, é muito inteligente, tudo sabe, que paga, não paga. Trabalhar de graça? Não. Fora de horário, fora do dia, de jeito nenhum. Sem nenhum desrespeito a nenhum profissional, mas a pessoa que trabalha comigo lá no espaço, se eu passar do horário dele, bem formado, não. Se ele passar do horário dele, eu tenho que pagar hora extra. Esse é o certo. Esse é o certo. Aí o professor passa do horário, o professor vai no sábado, tem que pagar hora extra, gente. Gente, nós somos da comunidade Professor Autor. O nosso site é www.professorautor.com.br. Nós estamos no Instagram também com o @comunidade Professor Autor. A comunidade, ela envolve esse grupo, de formação no Instagram, e no YouTube também a gente tem o canal Professor Autor. Então, mas além disso, a gente tem o EPA, que agora é o primeiro braço assim, da comunidade Professor Autor, que é o Espaço Professor Autor, localizado aqui na Avenida Dom Luiz, número 300, na cidade de Fortaleza, na loja 211. Venha tomar um café com a gente, seja muito bem-vindo. Luzia, mas eu estou em outro país, em outro estado. É isso, não. Tenha certeza que vai chegar no seu, vai chegar no seu. E a nossa ideia... Revolução dos professores. Revolução, é nossa revolução. É isso mesmo. Inteligente. E foi muito bom, esse bate-papo, Amélia. Muito obrigada. Eu fico felicíssima. Tu me dá os dados dela para eu levar para minha casa hoje. Certo? Viu, Ayrton? Tá certo? Eu fico feliz, viu? Querida. Adorei conhecer mulheres como você, a gente. Meu amor, Deus te abençoe. Deixa abençoe. Emoção de ver o que é bom faz parte da vida do ser humano. Quem não tem emoção não vive. E quem não vive não tem emoção. Quem não tem emoção não vive. Tudo tem que ter emoção de verdade. Certo? Obrigado, viu, Luzia? Obrigada. Eu vou arriscar levar
as informações, certo? Não só para minha filha, para as amigas inteligentes que buscam galgar posições, né? Estudar muito, gastar muito dinheiro, se formar, ter doutorado, perder tempo em sala de aula, não dá. Verdade. Não dá de jeito nenhum. E tem um mundo de oportunidades. É um mundo de Falta oportunidades. de conhecimento. Exatamente. E ninguém quer que a gente saiba. E esses governos vão ter que engolir os professores. Vão ter. É isso que a gente está Você vai ver. Vai ser uma revolução. Obrigada. Obrigada, Boa noite. querida. Boa noite. Bem, amigos, com essa palestra dela, chave de ouro e boa noite.